pessoal, meu nome é Arthur e a gente aqui tá fazendo mais um BBcast no canal Bright Bee Bright School. Oi, meu nome é Otávio. E meu nome é Isabela. E agora eu queria apresentar a nossa convidada, que é a Neyara Pinheiro, que também é professora daqui do projeto Baby News. Então, a gente sabe que você é mãe, né, dá aulas de entrevista para melhorar nossa comunicação. Eu queria saber só um pouquinho mais sobre sua vida, como é que você conseguiu chegar aqui na escola. Bom, primeiro dizer para vocês que é um prazer estar aqui participando desse projeto do Baby News, né, do podcast que a gente realiza aqui na escola. E dizer que é muito bom falar um pouco sobre a minha vida, a Neyara Pinheiro de uma forma geral, como mãe, como professora, como jornalista. Então, estou super feliz e aberta aqui para as perguntas de vocês. A gente sabe que você é mãe, então eu queria saber um pouquinho mais da sua carreira como mãe, né? Como você se sente, né? Como você acha dessa carreira. Essa é a carreira mais importante que eu tenho, Arthur. É a carreira de mãe. E é a primeira delas, porque eu fui mãe muito cedo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Universidade Federal do Piauí, meu filho tinha 6 meses. Então, eu era bem nova, casei muito nova. E depois do meu casamento, depois de 2 anos de casada, eu engravidei e ainda não fazia faculdade. E então, eu fiz a minha faculdade toda cuidando de um bebê. Então, era a faculdade e o bebê. Comecei no meu primeiro emprego como estagiária, e aí eu tinha que estudar, fazer a faculdade, né? Estudar, cuidar do neném, e ainda tinha que trabalhar, porque eu tinha que estagiar. Então, a minha vida profissional e a minha carreira de mãe, elas andaram juntas. Então, eu sou mãe de 2 filhos, tenho um filho de 25 anos, que é arquiteto, e tenho uma filha de 14 anos, que também estuda aqui na Bright School. Então eu tenho uma dúvida sobre os negócios da faculdade. Você pode me explicar, melhor como é, porque eu sempre tive uma dúvida de como eram as coisas na faculdade, se realmente não precisava perguntar para ir ao banheiro, alguma coisa assim. A faculdade é bem assim. Na verdade, essa rotina de estudante, você tem que sempre ter uma hierarquia, porque o professor, né, é que está na sala de aula, é o que comanda ali toda a aula. Então, assim, mesmo na faculdade, a gente tinha que pedir licença para ir no banheiro. Professor, eu gostaria de ir no banheiro. Aí ele permitia, a gente ia. Mas é claro que você tem mais independência. Na faculdade, ninguém fica dizendo para você estudar, que você não pode faltar aula. Então, você fica muito mais com a sua autonomia. Mas também você é responsável do resultado que você tem, né? Então, de fato, muda muito. Como foi se tornar jornalista? Eu costumo dizer, Otávio, que foi o jornalismo que me escolheu. Na verdade, eu entrei na faculdade, eu era muito nova, então eu tinha uma ideia, eu era comunicativa, sempre fui muito comunicativa, e acabei decidindo fazer primeiro publicidade, aí depois, não, eu vou para o jornalismo. E quando eu sabia que eu não queria fazer no jornalismo, eu não queria trabalhar nem em rádio, nem em jornal escrito. E como eu sempre fui muito criativa e gostava muito de organizar, de produzir, então eu achei que a televisão seria o melhor veículo para eu trabalhar. E assim, quando eu entrei para estagiar na TV, né, eu sempre trabalhei, o único veículo que eu trabalhei em veículos de comunicação foi TV. Então, eu comecei como produtora, na verdade, como estagiária, ajudando na produção. E aí era marcando as entrevistas, era ligando para as delegacias para saber se tinha algum tipo de ocorrência policial para poder eu passar para as produtoras. Era segurando o papel da impressora, quando a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí dizia, não, segura aí, estagiária, vai segurar o papel. Aí eu segurava o papel. Enfim, eu fazia um pouco de tudo. E aí depois eu fui contratada como produtora mesmo, já recebendo salário e tudo. Então, depois que você se formou, essa sua experiência de jornalista, você foi para quais TVs? Quais programas de rádio ou TV? Bom, vamos lá. Eu passei quase 20 anos a empresa que eu comecei a estagiar, que foi a TV Clube. Eu entrei como estagiária e fiquei lá por quase 20 anos, né? Então, lá eu fui estagiária, fui produtora, fui repórter, apresentadora, atuei um pouquinho na chefia de reportagem. Então, fiz muita coisa. Fui repórter de rede, que é um cargo que eles têm, que é repórter nacional.
E aí fiz muitas reportagens viajando pelo Brasil e até fora do Brasil. E aí depois, na pandemia, eu decidi sair. E hoje, atualmente, eu trabalho na TV Cidade Verde, né, uma outra emissora de TV, que lá eu sou editora-chefe e apresentadora do Notícia da Manhã. Bom, eu acho que nossa plateia tem alguma pergunta, então bora ouvir ela. A nossa pergunta é da Nicole. Miss Nayara, eu queria saber, sendo repórter, qual foi uma aventura que você gostou muito, a sua favorita, e que você gosta de contar? Você pergunta a aventura mais perigosa ou foi a mais divertida? A sua favorita, a mais divertida. A mais divertida? Gente, foi quando eu fiz uma reportagem que era do Circo Aéreo Onyx. Você sabe aqueles aviões que fazem aquelas acrobacias no ar? E eles fazem juntos? Também é perigosa essa aventura. Mas eu achei divertida. Então, ela é perigosa e é divertida, mas ela com segurança, né? Porque eu estava com os pilotos. Então, o Circo Aéreo Onyx, ele ia fazer uma apresentação aqui na cidade. E aí disseram, a gente tem que promover, vamos mostrar um pouco. E eles estão abrindo uma vaga para uma repórter fazer as acrobacias junto com o Circo Aéreo, né? E aí eu fui, fiquei super ansiosa, né? Super feliz, mas também com muito medo. E aí a gente fez eram 3 aviões e eles faziam piruetas e voavam de cabeça para baixo. E aí fui eu e o cinegrafista, né? Só que o cinegrafista não conseguiu filmar, gente, porque ele desmaiou. Então, parte da aventura não foi gravada, porque ele passou mal. E aí a gente não conseguiu fazer a matéria do jeito que queria, mas foi uma aventura bem interessante. Qual foi a reportagem que você já achou que não ia conseguir? Bom, a mais desafiadora que eu fiz foi uma reportagem para o Fantástico, que era para o Fantástico, acabou nem saindo no Fantástico, porque era uma quadrilha especializada em assaltos a banco. E teve um assalto que ficou muito famoso, que foi um assalto ao Banco do Brasil no Ceará. E eles fizeram um túnel e conseguiram chegar até o cofre do banco. Então, isso foi um assunto que foi muito divulgado. E aí passou o tempo, acho que eu não sei exatamente quantos anos depois, e aí me ligaram dizendo que tinha essa reportagem na Paraíba. A gente mora no Piauí, né? Mas como eu fazia matérias nacionais, então, que a reportagem seria na Paraíba e que lá foi descoberto um túnel também. E esse túnel os criminosos também estavam fazendo para chegar não num banco, mas num caixa forte, numa empresa de segurança. E aí eu tive que viajar aqui do Piauí de carro para Paraíba, e a gente pegou a estrada, viajou de madrugada para chegar lá, junto com a Polícia Federal, umas 5 horas da manhã. Então eu tive que entrar nesse túnel, gente. O túnel só tinha, acho que 1 metro de altura, né? A gente tem até essa imagem. 1 metro de altura, um túnel bem prensado mesmo, eu tinha que entrar nesse buraco e foi muito desafiador, porque eu fico muito... Não é confortável você entrar num túnel. Teve alguma reportagem que que alguém te interrompeu no meio da entrevista? Já, como repórter, sempre tem aquele que quer fazer uma gracinha no carnaval, né? Aquela coisa que você está entrevistando e a pessoa acha que você está pulando o carnaval junto com ele, só que você não está, você está trabalhando, né? Enfim, já teve pessoas que passaram no meio porque não entenderam que estava gravando e passou no meio. Isso acontece, faz parte. A plateia tem mais alguma pergunta? Agora a gente está com a Laura e ela vai fazer a pergunta. Como é que você entrou nesse projeto do BB News? E como você conheceu a escola? Bom, boa pergunta, viu? Bom, o projeto do BB News foi... de fato, eu não imaginava vivenciar isso que eu estou vivenciando aqui com vocês, né? Mas a doutora Patrícia, né, mãe da Miss Andréia, ela já tinha esse projeto em mente antes da pandemia. E quando ela viu que eu tinha saído da TV... Ela disse que ficou assim, eu tenho que convidá-la para ela encabeçar esse projeto. Só que veio a pandemia e ficou tudo quieto. Mas aí depois, quando as coisas começaram a voltar um pouco mais, eu recebi uma ligação da doutora Patrícia, dizendo que queria conversar comigo, porque eles tinham um projeto. Então, esse projeto nasceu da escola mesmo, a escola me convidou, porque ela já tinha essa ideia de trazer esse conteúdo para vocês, porque a escola entende, a Bright School, a direção da escola da Bright Bee, ela entende que a comunicação é algo que precisa não para um profissional que vai trabalhar diretamente com a comunicação, com jornalismo, publicidade, enfim, mas para qualquer profissional, médico, advogado, engenheiro, professor,
todo mundo precisa se comunicar, e principalmente agora, onde a gente tem as redes sociais, onde os veículos de comunicação eles estão muito mais abertos, mais democráticos, hoje todo mundo se comunica de alguma forma. Então, elas colocaram esse projeto, pediram que eu pensasse, elas colocaram as ideias e a gente trabalhou juntas, né, nesse projeto, e ele vem sendo construído, né, dia após dia, aula após aula, e cada vez mais a gente tem a certeza de que esse é um projeto que veio para ficar, porque quando a gente vê a forma como vocês se comunicam, a forma como vocês vêm evoluindo, e dentro das nossas aulas, desses projetos que a gente faz, gente que não queria nem ver uma câmera ligada, né? Ai, não quero falar, Miss, não quero. E hoje a gente vê já se comunicando de uma forma melhor, a gente sabe que de alguma forma nós vamos estar ajudando no futuro de vocês a serem profissionais que não vão sofrer mais ao falar em público, seja numa apresentação na universidade, numa apresentação de trabalho, ou mesmo se comunicando com profissionais nas redes sociais de vocês. Eu queria saber, Miss Neyara, se você, como jornalista, já foi fazer matérias ou reportagens em outros países. E se sim, para quantos países você foi e quais foram eles? Bom, fazendo reportagem, eu fui para os Estados Unidos e fui para a Europa, fui para Portugal. Então, foram esses 2 países que eu estou lembrada, que eu já fiz reportagem. Agora, já viajei para outros países, já passei, mas reportagem trabalhando, eu fiz uma série bem recente agora, que foi falando sobre os 200 anos da independência do Brasil, nesse processo de independência do Brasil, onde a gente fez um documentário com vários episódios e contando um pouco desse processo, né, da independência do Brasil. Eu recomendo que vocês assistam. Então, a gente fomos a Portugal, fomos a São Paulo, Rio de Janeiro, visitamos várias cidades e locais que poderiam nos ajudar a contar essa história. Essa é a Malu e ela tem uma pergunta. Miss, eu queria saber como foi a sua experiência em conhecer o Jornal Nacional. Olha, Malu, foi incrível. Mas, assim, acho que foi mais importante do que conhecer a redação do Jornal Nacional e conhecer todos os repórteres, William Bonner, enfim, foi fazer matéria para o Jornal Nacional e assistir pela primeira vez uma matéria minha saindo no Jornal Nacional. Eu me lembro que eu pulei de alegria, eu fiquei muito feliz na época, então foi uma experiência incrível, aprendi muito com eles. Tem algum assunto de alguma reportagem que você sempre quis fazer, só que você, nunca teve a oportunidade? Olha, na minha carreira eu vou ficar devendo um Globo Repórter. Eu sempre, quando eu entrei no jornalismo, eu sempre já tinha a meta de fazer matérias nacionais. Aí eu consegui fazer todos os jornais que vocês imaginarem. Jornal Hoje, eu falo da emissora que eu trabalhava, né, no passado. Até o Globo Rural? Globo Rural já fiz, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Jornal Nacional, Fantástico, Ana Maria Braga, Luciano Huck, Esporte Espetacular. Então, eu fiz todos os programas de entretenimento, inclusive. Mas o Globo Repórter, esse eu fiquei devendo. Aí eu acho que vai ficar só para a próxima encarnação. Isso. O quê? Então, como é que foi, conhecer o William Bonner? Olha, foi bem legal. Eu levei castanha para a reunião de pauta, para poder eles não esquecerem de mim, porque, assim, vocês sabem que todo jornal tem que ter uma reunião de pauta. A gente não já fez a reunião de pauta? Então, eu ia participar da reunião de pauta. Quando disseram assim, olha, você vai ser repórter nacional. Aí eu disse, que legal. Então, você vai passar uns 15 dias lá na Globo para você conhecer as pessoas. Aí eu fiquei mais impactada foi quando ele disse o meu nome. Nossa plateia tem alguma pergunta? Essa é a Gillian e ela tem uma pergunta. Miss Neyara, qual foi o maior mico que você já passou durante uma apresentação ao vivo? Eu lembro desse aí. Gente, eu enrolei a minha língua, não conseguia dizer a palavra. E tentava dizer e dizia errada a palavra. Eu não estou lembrando exatamente qual é a palavra, mas era no ao vivo, eram entrevistas que eu estava falando com um médico cardiologista. A palavra não saiu ao vivo, foi muito ruim. 2 segundos pareciam 2 horas. E, de fato, não sei nem como é que eu me saí dessa história, não sei nem se a gente ainda acha isso aí perdido aí na internet, mas não foi legal, não. Foi uma sensação muito ruim. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado pela presença de vocês e... Tchau!